Silenciosamente, a vida eterna é oferecida a toda a humanidade pelo sacrifício de Cristo na cruz. Celebremos a paixão do Senhor, o servo sofredor, que humilde e silenciosamente entrega-se fielmente por sua fidelidade ao Pai e para nossa salvação. Nele encontramos a vida e a redenção. Façamos um grande silêncio. Ajoelhemos todos. Ó Deus, foi por nós como Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Iniciemos a primeira parte da nossa celebração, a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado que ele estava, que nem parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo,
Ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como uma ovelha diante dos que as tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhada eternamente. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao meu servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua graça, sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e
na luz, que te entregou a cruz, que te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Anás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote?
Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum.
Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo de tudo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara
uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia da festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos assentar. Queridos irmãos, no início da nossa celebração, estando prostrado, uma música soou não só nos meus ouvidos, mas certamente no ouvido de todos nós. Uma criança. Não sei quem era, mas uma criança. Imediatamente eu me lembrei do rostinho das 4 crianças que eu vi hoje na internet, as que foram mortas. 2 de 4 anos, uma de 5 e uma de 7. Lindas, crianças lindas. E aconteceu de novo, agora em um hospital. Um louco entrou esfaqueando
as pessoas. A face de Jesus está muito feia, muito feia. O profeta Isaías, no seu cântico do servo sofredor, disse para nós hoje que ele estava sem aspecto de homem. Ele não parecia ser humano, tão desfigurado que ele estava. Amigos, é um espelho para mim. Ao olhar essa imagem de Jesus, eu vejo a mim mesmo. E cada um de nós devia ver a si mesmo. Ele assumiu as nossas dores. Ele assumiu a nossa feialdade. Não era ele o feio. Não era ele o esmagado. Éramos nós. Ele assumiu sobre si. Ele assumiu para si todo este aspecto horrível. Hoje nós olhamos para as nossas cruzes e elas nem nos metem medo. Jesus está tão bonitinho ali. Parece que deram um banho nele, tiraram todo o escarro, todo o sangue, toda a poeira. Ele não tem nenhuma marca de açoite, nada, ele está bonito. Mas não era assim. Disse o profeta que o seu aspecto era tão terrível que desviávamos o olhar. Mas como desviar o olhar de nós mesmos? Como desviar o olhar da nossa feiura? Agora nós podemos olhar, porque Ele mudou essa aparência. Ao assumir o que era feio em nós, Ele nos fez bonitos. Como o Pai do céu sonhou. E Deus viu que tudo era bom. Agora, nós estamos mudados. Mas é preciso, amigos, que a cada dia nós recuperemos a nossa humanidade. A cada dia, cada um de nós se empenhe e se esforce para aproximar-se, como disse o escritor da carta aos Hebreus, do trono da graça. E o trono da graça é a cruz. É a cruz de Cristo. Este é o altar da graça que nos alcança todas as bênçãos do céu, para fazer de nós seres humanos, correspondentes ao sonho de Deus. Seres humanos que deem resposta àquilo que o próprio Deus pensou. Onde estás? Dizia ele no jardim do Éden, procurando por Adão e Eva. Onde estás? Ele quer ver a nossa beleza. Por isso nos enviou o seu Filho. Que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse tão louco?
Que amor é esse que é capaz de tal obra, de tal ação em nosso favor? O que fizemos para merecer tudo isso? Se fôssemos pensar em merecimento, então não teríamos nada disso. Os méritos são de nosso Senhor Jesus Cristo. É por seus méritos que tudo isto é feito. Ao contemplarmos, portanto, este amor capaz de fazer tal coisa, de realizar tal obra em nosso favor, que nós sintamos paz em nosso coração e sintamos forças para mudarmos esta situação pessoal e social. Sintamos força da graça de Deus para sermos melhores. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Cada um de nós. E mudando a nós mesmos, mudarmos à nossa volta tudo aquilo que não está em conformidade com o projeto de Deus e com o ser humano. É preciso humanizar toda esta realidade. É preciso fazer com que o nosso mundo seja mais humano. Meus irmãos, infelizmente, os animais irracionais nos dão aula, nos ensinam. Como serem mais solidários, serem mais amigos, serem mais fiéis. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus sonha. Deus quer que todos nós sejamos de fato humanos, isto é, ser a imagem e semelhança de Deus. É corresponder ao projeto de Deus. Hoje, nós celebramos a paixão e morte do Senhor. Mas, como já foi dito, Ele não sofre mais a paixão, Ele não morre mais. Tudo isto aconteceu uma vez para sempre. E a sua ação, como é também divina, porque também humana, ela atinge a toda a humanidade. Desde Adão e Eva, os primeiros redimidos. Foram os primeiros que Jesus tirou do vale da morte. Até o último ser humano que irá nascer. Todos nós somos destinatários da ação de Cristo. Por isso Ele não morre mais. A sua ação é eficaz. Mas nós estamos morrendo. Não fisicamente. Essa morte biológica é natural. Mas nós estamos morrendo na nossa humanidade. A nossa humanidade está morrendo. Cada vez, queridos irmãos, que alguém age contrário à humanidade, todos nós morremos. Todos nós somos atingidos. Nós precisamos, portanto, ter a consciência da nossa responsabilidade em transformar todas essas verdades humanas
para que, vivenciando, meus irmãos, o amor de Deus e sendo mergulhados nele por força do batismo, nós tenhamos a vida em nós. Porque já foi plantada em nós a semente da eternidade, e ela é alimentada a cada Eucaristia que nós recebemos. E então, nós assumirmos o nosso compromisso de sermos com Cristo construtores de um mundo melhor, construtores do reino de Deus aqui, agora, já. Cada um de nós tem a sua responsabilidade, cada um de nós tem a sua parcela de culpa, todos nós, todos. Mas Jesus não desiste. Não podemos desistir também, nunca, jamais, porque Ele está conosco, Ele caminha junto de nós, e junto de nós Ele colocou a sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Portanto, nós podemos, nós temos condições. Que não seja esta mais uma Sexta-feira Santa, não seja mais uma. Seja um passo a mais para melhorarmos, para sermos mais santos, para correspondermos ao projeto de Deus, para transformarmos à nossa volta tudo o que precisa ser transformado pela graça de Deus. Jesus disse ao Pai: tudo está consumado. Nós devemos dizer: eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua vontade. E finalizando agora a primeira parte da nossa liturgia, a liturgia da palavra, nós passamos à oração universal. Fiquemos em pé. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé
e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Pelo Santo Padre o Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o concebe são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Orlando, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, e escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja,
aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, e escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude no mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes,
repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. E eu convido a todos que nós acrescentemos mais uma oração pelas crianças, especialmente por seus pais. Vocês que são pais podem calcular a dor desse pai e dessa mãe. Só vocês. E a aflição que deve tomar conta do coração de vocês, que são pais, que mandam seus filhos para as escolas, para as creches. Então vamos pedir por vocês. Vamos pedir pelos professores, lembrando da professora que morreu tentando proteger seus alunos, de 71 anos. Amava o que fazia. E assim ela derramou seu sangue por todos os professores. Porque as escolas parece que têm sido o objetivo primeiro dessa violência. Então vamos pedir a Deus, no momento em que estivermos ajoelhados, que Deus nos dê paz, que Deus nos ajude a sermos construtores de paz. Vamos vencer este ódio com o amor. É possível. É possível. Em Jesus, tudo é possível. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Tudo isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Assim encerramos a primeira parte e passamos à segunda parte, a adoração da cruz. Eis o reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. Deus Santo, Deus
o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador, por teus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado e do peso acabrunhado vai morrer
morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, vai Jesus.